Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola. Nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, vocês acompanham aqui. Inclusive, galera, já vão deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam, SPFC, o maior clube do mundo. E gente, antes da gente começar, isso é muito rápido, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo pra vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no maior clube do mundo. Lembrando, galera, que se inscrever é de graça, não custa nada. Então vai se inscrevendo aí e vai ativando o sininho de notificações. Galera, vão tacando dedo no like, vão deixando like, porque o like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com essa moral? Obrigado, galera. Obrigado de coração. E quem ainda não comentou, vai deixando nos comentários. Te digo qual que é a frase mesmo? A frase que vocês mais gostam, galera. SPFC, o maior clube do mundo. Vão escrevendo, vão deixando nos comentários aí enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Gente, já temos novidades fantásticas, né? Notícias maravilhosas envolvendo o Moreira e o Rodriguinho, que por enquanto não serão mais emprestados. Com o que nós temos de momento é que Rodriguinho e Moreira não serão emprestados, pelo menos não neste momento. Claro que as coisas ainda podem mudar, né? Pode mudar amanhã ou depois, mas neste momento, Rodriguinho e Moreira permanecem no São Paulo, o que pra mim é uma notícia, uma novidade espetacular, porque nós vimos o Rodriguinho tendo uma boa sequência e depois sendo completamente esquecido. Ele entrou de forma seguida, 4 jogos, ele entrou 4 jogos seguidos, uma sequência que a gente não vê nem para jogadores, nem para alguns jogadores contratados, como o caso do Eric agora, que deveria receber um pouquinho mais de oportunidade, mas com o Rodriguinho foi isso. E o Rodriguinho tem uma questão ali muito importante pela posição do Rodriguinho. O Rodriguinho, ele faz um meia atacante e um meia atacante também pela esquerda, podendo até virar um ponta. O Rodriguinho, ele é um ponta esquerda, não igual o Ferreirinha, é completamente diferente. Ele vira um ponta esquerda igual o Wellington Rato é ponta direita. O Wellington Rato não é um velocista, não é aquele cara de 1 para 1 tipo o Eric. Só que o Wellington Rato, ele joga ali pela direita, cortando bastante pelo meio. O Rodriguinho faz mais ou menos o que o Rato faz ali na direita, o Rodriguinho faz pela esquerda. Ele não é aquele cara de 1 para 1, mas ele é um cara rápido, ele é um cara tecnicamente bom. E o Rodriguinho vem cortando pro meio. Então, é uma temeridade pra mim o São Paulo não utilizar mais esse jogador, não aproveitar mais esse jogador, que agora vamos torcer muito pra ser mais utilizado. E digo mais, a gente vê que o Luciano não rende de meio atacante, né? Ali é um problema na posição, e quando o Lucas joga vai muito melhor ali. E aí nós temos Rames Rodrigues fora, Rames Rodrigues não é mais jogador de São Paulo, Nestor, Galopo e Michel Araújo numa fase fraca, né? Numa fase que não estão indo bem. Então, pra mim, o Rodriguinho é uma peça utilizável pra agora. Tanto pra fazer pra compor o elenco de São Paulo, pro Zubeldia ter mais saídas com a carga, né, pesada, não só a carga, mas com a dificuldade dos jogos que o São Paulo vai enfrentar pra fazer essa variação e pra uma possível venda futura do Rodriguinho. Então me agrada demais a permanência do Rodriguinho e do Moreira, né? O clube aí que o São Paulo aparentemente iria emprestar é o Vitória, mas por enquanto está parado, não irá mais emprestar. O Moreira, pra mim, é um cara que deixa a lateral direita do São Paulo altamente competitiva. É aquilo que eu já falei pra vocês antes. Pra mim, o Moreira, ele é um mix do Igor Vinícius com o Rafinha, né? Ele não é tão rápido quanto o Igor Vinícius, mas ele é muito melhor tecnicamente, né? E ele é muito mais rápido que o Rafinha, mas ele não tem toda a experiência, toda a qualidade técnica ainda do Rafinha. Mas o Moreira, pelo que a gente vê, é um lateral de grande potencial. Então, não é o momento de nós... Ah, tá bom o Igor Vinícius porque ele corre. Não, nós temos que olhar o melhor em tudo. O Rafinha jogou de forma espetacular contra o Flamengo, né? O Rafinha, quando ele entra em jogos grandes, ele tem uma noção de futebol, ele tem uma experiência muito válida. É um jogador excelente, né? Até mesmo pelo físico, embora o físico não esteja lá essas coisas, o Rafinha, ele fala pra que veio, né? Ele deixa bem claro pra que veio. Então isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa muito legal. Só que nós não podemos brincar.
né? O Rafinha, ele está para se aposentar, pode ser que ainda fique, eu já falei isso para vocês, pode ser que ainda fique pro São Paulo, no São Paulo até o meio de 2025, mas não tem nada certo. Provavelmente ficará, né? Ele falou: "Meu contrato com o São Paulo eu renovo no, né, a gente conversa e renova". Isso é muito bacana, né? Estende mais, porque esse era para ser o último ano dele e ele se lesionou e perdeu metade do ano. E está voltando agora. Então, mas independente disso, independente do Rafinha ter carregado muito bem o piano contra o Flamengo, nós não podemos vacilar. Assim, o pouco que eu vi do Moreira, pra mim, ele é muito melhor do que o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, eu só consigo enaltecer aqui, eu só consigo exaltar a velocidade, a força física, só. Eu acho ele muito fraco, muito abaixo, tecnicamente falando. Então, não é pra chegar e falar: "Ah, tem o Rafinha e tem o Igor Vinícius". Tem. Rafinha a gente não sabe como estará amanhã ou depois, fisicamente falando, e o Igor Vinícius a gente já conhece bem. Então, pra mim, o Moreira passa a ser uma peça importante também. Porque, assim, nós estamos aqui pro São Paulo sempre melhorar. Sempre que pode ter uma brechinha, sempre que pode melhorar alguma coisinha, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser muito meticulosos, nós temos que ser muito detalhistas em tudo. Luciano não tá rendendo de meia atacante? Precisa ser o Lucas. Ah, o Rato não está tão bem fisicamente. Põe o Eric. Nós não podemos errar em nada. Luiz Gustavo tá jogando demais? Está. Bobadilha, pra mim, poderia render mais. Não está jogando tão bem quanto eu imaginava. Não é pra queimar Bobadilha, mas coloca o Marcos Antônio. Nós precisamos ver e entender em todas as posições o que é melhor agora para o São Paulo Futebol Clube. E o Rodriguinho e o Moreira, pra mim, fazem parte desse elenco de forma muito mais ativa do que nós possamos imaginar. Galera, outra notícia que tá bombando aí, né, é em relação ao Henrique Carmo e o William Gomes, que jogarão no profissional. O William Gomes já fez algumas partidas pelo profissional, nunca recebeu uma grande sequência de jogos, nunca recebeu oportunidades gigantescas. Recebeu uma oportunidade aqui e ali, o William Gomes, e acredito, né, que assim como eu, vocês, a maioria aí, gosta de ver o William Gomes. Nós, São Paulinos, que, né, respiramos São Paulo, a gente consegue enxergar o potencial do William Gomes, né? Você fala, esse moleque tem recurso, esse moleque, quando ele parte pra cima, ele parte com qualidade, ele parte driblando ou fazendo a jogada pra área, tem tudo pra ser um excelente jogador, né? E agora temos a notícia de que ele vai atuar mais, que ele será mais utilizado no time profissional junto com o Henrique Carmo. E pra mim está certinho. E além desses dois, pra mim precisa também fazer com o Ryan Francisco, né? Nos outros clubes a gente vê jogadores jogando com 16, 17 anos. Por que no São Paulo isso não está acontecendo? Tem que colocar o que nós temos de melhor? Sim. Nós vimos o Juan entrando muito, e o Juan, pra mim, muito abaixo, tecnicamente falando. Então coloca o Ryan Francisco, né? Coloca o Ryan Francisco, porque o Juan, além de não estar rendendo tanto, tecnicamente falando, já tem pré-contrato assinado para deixar o São Paulo agora, mas muito provavelmente no final do ano, né? Pode sair agora, a gente não sabe ainda como é que vai ficar o certo a situação do Juan e do Wellington, mas já tem pré-contrato assinado. Tem uma grande conversa de que eles podem deixar o São Paulo agora, né? Isso não é tão maluco pensar isso. Eles podem sim deixar o São Paulo. O pré-contrato é para deixar no final do ano, mas eles pode acontecer uma liberação imediata do Juan e do Wellington. Galera, Thiago Mendes, esse tá muito engraçado, né? A diretoria, eles não... eu não tô entendendo o que a diretoria do São Paulo está fazendo, por que está fazendo isso dessa forma com a gente, né? Nós temos o Pablo Maia, vou dar o exemplo do Pablo Maia, que falaram que ele fez cirurgia, não fez. Estão falando que ele fez uma cirurgia. Por que independente, tá, gente? Eu não fui nem apurar isso, sabe? Porque me dá nojo isso. Eu trato isso com um certo escárnio. Porque todos nós queremos saber do Pablo Maia, da situação do Pablo Maia, se ele fez a cirurgia, se ele não fez, quanto tempo que levou a cirurgia, quando ele volta, qual que é a previsão, se o Pablo Maia, se ele tá andando, se ele tá correndo, a gente gosta de saber isso. Agora, a diretoria não faz um postzinho pra se posicionar, pra falar, ô bando de besta, né? Ele operou,
tal, foi no dia tal, foi no horário tal, a previsão é que pra março de 2000, qualquer coisa. Mas não dá um postzinho, não posicionam a gente de nada, deixa a gente no escuro. Sendo que nós somos esse time, nós que amamos o São Paulo mais do que tudo. Então, sabe, me dá nojo esse tipo de coisa. E é a mesma coisa com o Thiago Mendes, que era um cara que já estava está basicamente fechado com o São Paulo. Agora a gente não escuta mais nada do Thiago Mendes. O que nós temos do Thiago Mendes é o que nós já tínhamos antes. Que o cara já está com o pé no São Paulo, só está esperando assinar o contrato lá, que o empresário dele vai ter uma manobra não, né, mas estão correndo de todas as formas, estão traçando estratégias e estratégias para acabar com a parte burocrática e assinar logo, assinar não, mas ele já tá moralmente assinado com o São Paulo. A única coisa que falta é encerrar o vínculo do Thiago Mendes com o Al Rayyan. Com o São Paulo já tá tudo certo, já sem papel, sem nada, já tá no apalavrado. O cara, a família dele já vai vir, ele já quer vir, já falou com o Zubeldia, tá tudo certo. Aparentemente o empresário dele tem um ótimo relacionamento com o São Paulo. E aí faria, né? A última que chegou é que ele faria a compra do bolso. Eu não vejo isso de forma saudável, né? Não tem nada de errado com isso. Eu não acho isso uma negociação saudável. Eu não acho o ideal pro São Paulo. Mas o empresário dele compraria. A última que chegou, tá, gente? O último status aí do Thiago Mendes, que agora a gente não recebe mais nada. É de que o cara iria pagar o Al Rayyan, ele iria comprar lá, efetivamente comprar, fechar o acordo do Al Rayyan. Então eu tô liberando ele do Al Rayyan. E aí o São Paulo se acerta comigo depois, de forma parcelada, com as luvas que o São Paulo iria pagar. E aí aquela parcela, a gente vai se acertando. E aí a gente fica com aqueles negócios que, de uma certa forma, não são saudáveis, né? Mas assim, o Thiago Mendes, gente, muito próximo pra fechar com o São Paulo. Por mais que não falem nada, agora você fala assim, mas já não vem mais, não tô falando, mas não é isso. Por mais que não esteja vindo nada, por mais que não esteja não estão falando nada, não é possível que o cara tava pra fechar e agora não tem mais, acabou. Não. Aparentemente o Thiago Mendes também muito próximo do São Paulo. E galera, novidade simplesmente maravilhosa, simplesmente fantástica, que é pra comemorarmos demais, é em relação ao Alexandro, que as conversas ainda não se encerraram. Ainda bem, como eu falei pra vocês aqui, não esfriou nada, eu tô falando isso aqui pra vocês basicamente todos os dias. Não tinha esfriado nada com o Alexandro. Não tinha aquele interesse do Porto, da Europa. A conversa que falaram de, eu vou esperar. Isso já falei 1000 vezes pra vocês que isso é mentira. Alexandro não estava esperando uma outra oportunidade, uma boa oportunidade da Europa pra ele falar, São Paulo, eu vou. Não! Alexandro estava muito mais esperando um posicionamento, uma ação, uma atitude do São Paulo. Era isso que estava acontecendo. E agora, aparentemente, está rolando, né? O São Paulo sempre tenta fazer mais propostas, sempre tenta conversar. O que a gente pensa, o que dá pra entender é que o São Paulo não está querendo pagar o que o Alexandro quer, né? Ou o São Paulo tá jogando lá pra baixo. Muito difícil falar de valores, né? Vocês sabem disso. Muito difícil a gente falar de valores, principalmente neste momento. Mas tem uma coisa que me deixa bem feliz e bem confiante em relação a tudo isso, que é aquela fala do Souza. O Souza, ele não acredito que ele tenha falado isso, ele cravou o Alexandro, já faz algumas semanas, né? Ele cravou o Alexandro no São Paulo, ele falou, o Alexandro é o novo reforço do São Paulo. Pra mim, o Souza não falaria isso sem ter nada, simplesmente por falar. Então isso me traz bastante paz e me traz bastante tranquilidade em relação à possível contratação do Alexandro. E é como eu estava falando aqui pra vocês. Não é isso, não acabou, não se encerrou a conversa, a história do Alexandro com o São Paulo. Te digo que já virou novela. Meio que já virou novela. Mas ainda bem que as tratativas ainda estão em aberto. Porque sim, chega pra ser o melhor lateral esquerdo do Brasil, disparado. Ayrton Lucas, acho bom jogador, um dos melhores. Vinha, joga muito. Alexandro é melhor que os dois. Piqueres, joga muito. Talvez o Piqueres hoje seja o melhor, até mesmo do que Ayrton Lucas e do que Matias Vinha. Dá pra gente entrar nessa discussão. Cuiabano em uma fase fantástica. Dá pra gente discutir. Agora, o Alexandre é melhor do que todos juntos. Juntos não, é melhor que todos.
A gente fica com o melhor lateral esquerdo. E uma composição maravilhosa do time do São Paulo, né? Porque nós temos o Ferreirinha marcando muito na esquerda. Aí você coloca o Alexandro, que é um craque na lateral esquerda. Junto com o Luiz Gustavo, que é outro craque. Com o Alan Franco, que tá numa fase impressionante, jogando demais. Arboleda, você não precisa ter vários jogadores velocistas. Lembra quando a gente tinha o meio de campo lá com o Sara, Nestor e Igor Gomes? Não ganhamos nada. Era tudo veloz. Lembra Marcos Guilherme? Tudo rápido. Pablo Felipe, o centroavante que corre, que marca. Horroroso. O Léo Pelé, o zagueiro que corre, que toca com a esquerda. Horroroso, horroroso. Então você não precisa ter... É muito importante ter jogadores, óbvio, muito em forma e rápidos, mas você pode fazer essa mescla muito saudável. Porque vídeo Rafinha, que tá muito fraco fisicamente falando, olha o que ele faz junto com o Arboleda. O Rato sempre ajudou muito o Rafinha. Bobadilha, pra mim, jogou mal, mas o Bobadilha correu muito, uma entrega muito grande. Então, dá sim. E aí o nível técnico, a qualidade pra mim aumenta demais com o Alexandro. Eu tô muito feliz, eu não vejo a hora do Alexandro efetivamente assinar com o São Paulo. Te digo, fala aí. Gente, pra mim o Alexandro ainda vem pro São Paulo. Pra mim, ainda vem pro São Paulo, estou torcendo demais pra isso. Mas é isso, eu vou apurando e atualizando tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.